Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Guilherme Baliego a mais uma série de entrevistas sobre emagrecimento. O tema de hoje é sobre alimentos que emagrecem. Quem está comigo hoje é a doutora Júlia Vasconcelos. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. O pessoal vai adorar, com certeza. Eu vou falar o seu currículo pessoal aqui para eles conhecerem um pouco de você também, tá bom? A doutora Júlia, ela é mestre em Ciências do Alimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também é pós-graduada em Nutrição Esportiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós estamos hoje na Care Club, um lugar muito legal, pessoal, muito bonito aqui, um lugar incrível. E hoje a doutora vai contar um pouco pra gente sobre essa questão da nutrição e do emagrecimento. Então, doutora Júlia, diz pra gente como é que você começou nessa ideia da nutrição e do emagrecimento, como surgiu nessa vida de ajudar os outros a terem um corpo melhor, a serem mais saudáveis, a conquistarem objetivos de corpo ideal, talvez para eles, né, e de saúde. Bom, então, vou contar um pouquinho da trajetória. Durante a faculdade a gente acaba tendo estágios em várias áreas e a gente tem que decidir, né, qual área a gente vai seguir. E depois de ter testado área de alimentos, área hospital, eu percebi que eu gostava mesmo dessa área com o público e tratando com a saúde, né? Não só para a parte estética, mas principalmente para a parte de saúde mesmo. Sim. E meu público acaba também fazendo muita atividade física, mas eu atendo bastante sedentário e que o objetivo é mudar a vida daquele indivíduo, né? Tanto sair do sedentarismo junto com profissionais de educação física, quanto prescrever uma alimentação e suplementação adequada. E aí, durante a faculdade, eu conheci professores que me ajudaram no trabalho de conclusão e acabei entrando nessa área de consultório. E foi bem bacana. E agora aqui em São Paulo, dou continuidade nessa área. Veio do Rio de Janeiro, veio para São Paulo. Deixou aquela cidade maravilhosa e veio para cá, para São Paulo. Mas enfim, eu amo o Rio de Janeiro, que lugar é incrível. Para o pessoal entender um pouco mais, antes de a gente introduzir quais são os alimentos, vai falar sobre a verdade sobre isso, os alimentos que emagrecem, enfim, como é que é na ciência, qual a definição de emagrecimento para você e como você trabalha esse processo de emagrecimento aqui, qual é a sua ideia, como você sugere todo o processo, como ele funciona? Bom, emagrecimento a gente sempre tenta contar com uma equipe multidisciplinar, então assim, tanto aqui na Care Club quanto outros profissionais de fora, a gente pretende, né, unir tudo isso para que o paciente tenha essas abordagens de outras áreas também. Nessa nossa área, a gente costuma explicar, primeiro eliminar problemas de saúde que relacionados ao metabolismo, então a gente tem endócrino que trabalha junto, a gente vai excluir que aquele paciente tenha algum problema de tireoide, alguma disfunção hormonal, metabólica, e uma vez isso excluído, aí na parte de nutrição a gente vai dar segmento. Então, o que eu sempre falo, né? O emagrecimento ele é uma balança, então gasto energético e ingestão. Então, a gente tem que fazer essa matemática funcionar, tá? Se a pessoa, então, como eu falei antes, não tem nenhum problema metabólico, de saúde, hormonal que impeça ela a emagrecer, a gente acaba fazendo essa matemática. Então, você tem que gastar mais do que você ingere, tá? Isso a gente vai olhar não só em quantidade de alimentos, calorias e tudo, como também a qualidade da alimentação, que a gente vai falar daqui a pouco sobre os alimentos que ajudam, né, a emagrecer. Bom, então, por exemplo, essa pecinha tem 250 gramas de gordura. Nossa Senhora Ave Maria, meu Deus do céu. Já é assustador. Já é assustador. 4 pecinhas dessas equivalem a 1 quilo. E para você perder 1 quilo de gordura, não é 1 quilo na balança, tá? 1 quilo na balança pode ser água, o que você comeu, retenção de líquido, enfim. O seu um distúrbio lá na hora que você comeu uma coisa errada. Exatamente. Né? Mas para perder 1 quilo de gordura, a gente precisa deixar de comer, ou seja, ficar em déficit em 7.700 calorias. Tá? Isso é bastante coisa, né? Isso é bastante coisa. Agora, se a gente dividir esse valor, né, 7.600 calorias por 30 dias, contando o fim de semana, tá, gente? E deixa eu brincar, pessoal, que final de semana também é dia de fazer coisa correta. Exatamente, não é de chutar só o balde na comida, coitada da alimentação, né? Aí essa conta, então, dividindo esses 7.700 por 30 dias, são 250 calorias aproximadamente que você tem que ficar em déficit no seu dia, né?
Ou seja... Uma refeição, talvez? Um lanche pequeno, né? Uma barra de proteína e um suco, ou então um lanche, um sanduíche. Ou, por exemplo, você que é sedentário, incluir um exercício por 1 hora e moderado, que aí já são mais ou menos 200 e poucas a 300 calorias, dependendo da intensidade do exercício, aeróbio. E o legal que você falou da nutrição também é que é uma barra de proteína, talvez, ou um suco, né? E provavelmente que não é tanto, né? Assim, tipo, você pode começar com pouco, né? Pois é, e coisas saudáveis. Se você diminuir a quantidade, por exemplo, eu faço um pratão. Se você diminuir 2 colheres de arroz, diminuir o tamanho da sua carne, proteína, ou não comer sobremesa, evitar o suco, você já está tendo esse déficit. E até comprar um prato menor, talvez, em casa, né? Aqueles pratos grandes, gigantes, que você quer encher o prato. Então, pequenas dicas de diminuir quantidades. No final de um mês, imagina assim, aquela pessoa que come um docinho no almoço, todo dia um docinho. São 30 docinhos no mês. 30 docinhos são 3.000 calorias, dependendo, né? Uma estimativa. Já é meio quilo de gordura. Já são 2 desses, pessoal. Exatamente. Tá certo? Então pensa bem no seu docinho, tá? Tem que valer a pena, né? Mas vale a pena mesmo isso aqui, porque isso aqui tá me dando medo. Vou até botar um músculo aqui pra ele não ficar tão chateado. Pronto. Isso aqui equivale ao quê? Isso aqui é... 250 também, de músculo. Aí, pessoal, que coisa linda, mais tá bonito, vendo? né? Mais bonito, entendeu? E você percebe que o volume é parecido, né? A gordura ela pode até ocupar um pouco o volume maior, mas sendo o mesmo peso. Mas claro que isso aqui vai fazer muito mais diferença no físico e também para a saúde, né? Sim, isso aqui tá muito mais rígido, pessoal. Eu tô apalpando que realmente é melhor. Pois é. O pessoal tá esperando bastante para você falar sobre os alimentos que emagrecem. E deixar claro para eles também que esse negócio também não é só o alimento, né? Por isso você vai falar alguns aqui, se não me engano, são... 3 a 4 a gente vai citar os principais que tem comprovação. Legal, a gente vai citar 3 a 4, pessoal, mas é o seguinte, a doutora vai falar para vocês com certeza, não é para vocês só comerem isso, tá? Pelo amor de Deus. A dieta do alimental, não. Isso não funciona, tá? É só para vocês tomarem algumas atitudes melhores, talvez pensando em melhorar o processo de emagrecimento, tá? Quais são? Então, vamos falar um pouquinho do chá verde, né, do gengibre e da pimenta vermelha. E também tem a cúrcuma que a gente pode falar, associando ela com a pimenta. Também sempre lembrando isso, que não é para comer 1 quilo, 2 quilos daquele alimento do dia, que você não vai emagrecer mais por isso. E lembrando também que mesmo esses alimentos têm algumas contraindicações que eu vou citar. Então, é legal procurar um profissional de nutrição para equilibrar a dieta. Tá? Então, assim, esses alimentos são coisas que vocês podem ajudar, porque sempre a gente quer emagrecer mais rápido, né? A gente engorda tudo nas férias e quer emagrecer num período menor ainda. Engorda um ano que emagrecer em um mês. Exatamente. Então, isso vai auxiliar o processo de emagrecimento, mas muitas vezes o processo de emagrecimento ele está relacionado a outros fatores que não só alimento em si. Então, tem que avaliar o todo. Lembre-se, pessoal, isso aqui é um conteúdo informativo, tá? É sempre importante procurar um profissional antes de você querer fazer alguma coisa da sua própria cabeça, tá bom? Bom, pessoal, então o chá verde e o chá branco, eles são ricos em polifenóis. O efeito dos dois é o mesmo, a diferença é que o chá branco ele vem do broto da Camellia sinensis, que é a planta, e o chá verde vem das folhinhas verdes, sem ser torradas, da Camellia sinensis. O importante é que não pode ser em cápsula, tá? Assim, não é que não possa, mas o efeito melhor ele é quando você faz a infusão. Então pode até ser o de sachê ou a planta, mas você tem que fazer aquele processo de ferver a água, colocar a planta e desligar e contar uns minutinhos. Então essa infusão, na verdade, é o processo de você fazer o chá na água mesmo, Isso. que a gente vai deixar o chá. Pessoal, lembra disso, tá? É importante. Muito melhor do que suplementação em cápsula, para esse efeito que a gente vai falar, tá? Então, esses chás, eles são ricos em polifenóis, e os polifenóis são muito interessantes, inclusive para melhorar a sensibilidade à insulina. Então a gente está falando de emagrecimento, mas também vai falar um pouquinho de diabetes. E essa melhora da sensibilidade à insulina ajuda aquela pessoa que é pré-diabética ou que já tem esse diabetes tipo 2 a melhorar esse processo do corpo com o mecanismo da insulina, tá? Então o chá verde também pode auxiliar nessas pessoas. Então, esses polifenóis, um dos principais deles é a catequina. As catequinas, elas são responsáveis por esse efeito emagrecedor do chá verde e chá branco.
que é um efeito de lipólise, que é a queima da gordura, né? A quebra da gordura, ajudando o organismo a se livrar dessas banhinhas aqui. Exatamente, quebrando isso aqui. Quer falar alguma coisa? Não, na verdade, eu vou colocar o pessoal aí depois na legenda, mas lipólise, pessoal, lisa é quebra e lipo é gordura, tá? Então assim, a gente vai quebrar a gordura, tá? Então vocês definem o nome aí mais tranquilo. Exatamente, mais didático. Mais obrigada. Imagina. E você acaba auxiliando esse processo. Então não adianta tomar o chá verde e sair de casa e comer pizza, hambúrguer ou um monte de comida saudável em grande quantidade. Certo. Então, lembrando daquele balanço energético, comer menos do que você gasta, mais o chá verde, mais atividade física, você vai ter um emagrecimento mais eficiente. Sempre uma junção de todos, né? Exatamente. E uma das contraindicações do chá verde e chá branco, por eles terem, além dessas catequinas que eu falei, também as metilxantinas, que são as primas das cafeínas, pessoas que são hipertensas ou têm algum problema cardíaco ou têm arritmia, né, que são mais sensíveis a essas cafeínas, esse tipo de cafeína, também não devem ingerir em grande quantidade, ou às vezes não devem ingerir, dependendo da recomendação médica. Então também tem essa questão e aí por isso eu não recomendo ingerir, que faça essa ingestão do chá depois de 4 da tarde, porque essa metilxantina, que é a prima da cafeína, ela pode ficar até quase 10 horas circulando no seu corpo. Então você vai emagrecer e não vai dormir e o sono atrapalha o emagrecimento. Com certeza. A gente quer que você durma bem. Por favor, vocês todos. Todo mundo acordadão. Então as contraindicações são essas, pessoas que têm sensibilidade à cafeína, não beber mais do que 4 da tarde. E também tem os estudos que mostram que o chá verde em grande quantidade, por muito tempo, ele pode ser tóxico para o fígado, assim como todas as plantas. Então não é porque você está tomando um chá ou um medicamento fitoterápico que você acha que aquilo é natural e não faz mal. Então não deve ser tomado por mais de 3 meses consecutivos. Mas por outro lado, os estudos pedem para vocês ingerirem mais ou menos entre meio litro a 1 litro por dia, para ter esse efeito de emagrecer. Legal, meio litro por dia, mas claro, pensando nas indicações médicas, né, e tomando cuidado para perceber se seu sono não está alterado, aí você tem que ponderar também um pouco para ver se não está acelerado demais e não dormir, né? Exatamente. Bom, o próximo alimento que eu preparei é a pimenta vermelha. Pimenta. Muita gente adora, muita gente muita gente não gosta. A pimenta ela é rica em capsaicina. E essa capsaicina também é antioxidante, também promove um aumento do metabolismo, da taxa metabólica. Então, a gente chama de alimento termogênico, que aumenta a taxa. A taxa metabólica, para o pessoal entender melhor, se definirá como para eles? São as calorias que vocês gastam, que nós todos gastamos em repouso, sem estar fazendo nenhuma atividade. Tipo, a gente sentado aqui, sentado olhando para a parede, que é muito difícil a gente ter esse tempo. É verdade. Mas assim, se eu ficar o dia inteiro, eu tenho uma taxa, eu gasto X mil calorias, o Guilherme mais do que eu, provavelmente. E aí, essa pimenta, ela consegue aumentar um pouquinho esse gasto. Mas não adianta nada se você vai e come desesperadamente. Exatamente. Então, ela serve para ajudar. Ela aumenta a taxa um pouco para você ter um pouquinho de gasto a mais aí, da sua energia parada, no caso, né? Pois é. Legal. E tem um estudo que mostrou que a associação da pimenta com a cúrcuma, que é um pigmento super antioxidante, rico em curcumina, potencializa isso. Então, é legal, você pode fazer uma misturinha de pimenta vermelha com a cúrcuma naquela alimentação, né, no prato do almoço, por exemplo, ou do jantar, e a cúrcuma vai potencializar o efeito da pimenta, não só de acelerar o metabolismo, como também de ser antioxidante. A cúrcuma A cúrcuma é uma raiz. Uma raiz. A gente chama também de açafrão. Açafrão. Isso. É a mesma coisa? O açafrão da terra. Açafrão da terra, tá. E esse açafrão, essa raiz, né, ele tem esse pigmento bem amarelado. Legal. E solta esse antioxidante, libera esse antioxidante. E é legal que assim, dá pra cozinhar, ele preserva, então você pode fazer um arroz integral e botar cúrcuma ou uma carne ou alguma outra coisa, mas você tem que adicionar no final do cozimento, para não perder essas propriedades anti-inflamatórias. E aí pensando assim, nesses alimentos todos que eu falei, principalmente a pimenta e a cúrcuma, né, eles são antioxidantes e anti-inflamatórios também.
Então, uma pessoa que precisa emagrecer, dependendo do quanto de gordura ela tem, acaba estando num processo inflamatório. Ela tem um processo inflamatório maior do que uma pessoa que não está no sobrepeso, né? Exatamente, porque o excesso de gordura, a gordura não tem muito vaso sanguíneo, não tem muita inervação, então o corpo não consegue circular muito sangue e vai gerando uma inflamação constante. Então, aquele obeso, aquela pessoa com sobrepeso, quase obesidade, tem dificuldade de emagrecer também pela inflamação. Então não adianta só reduzir comida, só fazer atividade física se aquela inflamação não é combatida. E por isso que eu falo que tem que ter qualidade da alimentação. Aí esses alimentos eles vão ajudar a minimizar e a combater essa inflamação. Então principalmente a pimenta e a cúrcuma vão fazer isso, né? Exatamente, a pimenta e a cúrcuma que promovem isso e tudo que ajude a diminuir a ação de insulina. O chá verde também vai fazer por melhorar essa ação da insulina. Verdade, com certeza. Né? Então, não só para diabéticos, como tem gente que tem sobrepeso, tem insulina super alta e não é considerado diabético ainda, pré-diabético, né? Mas melhorando essa sensibilidade à insulina vai emagrecer com mais facilidade. E pensar também na saúde, só não na estética, né? Acredito que o pessoal também tem que ter a noção de que emagrecimento é um processo. Exatamente. Você pensar só na estética talvez não seja a melhor solução, porque talvez você faça meios ou procure soluções imediatas que normalmente não são as mais ideais de se fazer. Então, saber que o processo ele pode ser rápido, mas também ele é lento, saber que as coisas acontecem no seu tempo e respeitar o seu corpo que ficou algum tempo aí sedentário ou com uma alimentação inadequada. Exatamente. E aí você não ter pressa para que isso ocorra é importante, porque ter pressa num processo que você tem que dar tempo ao seu corpo, né, reagir, uns reagem mais fácil, outros não reagem, geram mais estresse, mais ansiedade e piora. E aí muda as emoções e você começa a comer pela fome das emoções e nem até emocional, exatamente. Por questão de estar com fome, mas falar, poxa, né, esse processo. O quarto alimento qual que era mesmo? Vamos ver aqui, eu separei alguns. Canela. Canela, pessoal, canela é bom. Eu adoro banana com canela. Não sei se é bom, mas eu gosto. É legal. A canela também tem esses polifenóis. Que legal. E ela também tem esse efeito termogênico. Então muita gente usa até a canela no café, que aí já mistura a cafeína, que a cafeína ela aumenta um pouco também o metabolismo. A cafeína. E ainda coloca um óleo de coco, legal. Mas lembrando que o óleo de coco ele não tem esse efeito termogênico quanto todo mundo fala, tá? Ele simplesmente vai ser uma fonte de gordura boa. Certo. Mas pro efeito você teria que adicionar canela mesmo. E a canela é uma especiaria, né, muito antiga, a gente pode usar tanto na banana, como Adoro. você falou, quanto no café, quanto no shake de suplemento, enfim, tem diversas soluções. A canela tem alguma coisa que você disse sobre... Deve ter canela em cápsula também, eu acredito, aquelas canelas... A canela em pó, existe o melhor tipo de canela? Ou... A melhor é em pó. É em pó, né? Porque a canela que se faz chá, que também é uma alternativa, não tem tanta concentração desses polifenóis, que é a canela em pau, né? Aquela em palitinho. O melhor é a canela em pó, que se você usar uma colherinha de café, já vai ajudar no seu dia. Então, a quantidade, ela tem um cuidado na quantidade assim, da canela? Não tem tanto chegar e excesso. jogar o pão inteiro no café, né? Pelo menos a canela não é que nem a pimenta, que o excesso pode ser realmente mais prejudicial, né? Mas a gente pode usar uma colher de chá, no mínimo, por dia. Tá, assim, então se quiser usar 2 vezes ao dia, tudo bem. Tá, mas o ideal seria... Não tem problema. O ideal seria pelo menos uma colher de chá por dia, pra ter esse efeito. Também não adianta você só botar assim uma pitada, né? Aí não vai ter esse efeito. Porque não vai ter o sabor da canela, que particularmente eu acho gostoso, né? Tem gente que não gosta, igual a pimenta, mas... Amo e eu odeio, né? Eu me odeio igual a pimenta, a gente adora, né? A única restrição é pra quem tá grávida, né? Ou pretendendo engravidar. Pessoal, legal isso. Você tá grávida escutando. Aí a canela a gente meio que suspende, porque ele tem alguns processos relacionados a aborto espontâneo, então a gente meio que exclui para essa população, pelo menos no início da gravidez, e aí depois poderia liberar uma quantidade pequena, mas não seria essa dose que eu falei agora. Então, se a sua barriguinha é uma suspeita de gravidez, desencana da canela, espera, faz o exame. Usa a cúrcuma. Usa a cúrcuma, a pimenta, tudo bem? Tudo bem, entendeu? Não, pimenta pra grávida não. Também não, então chá verde e cúrcuma, pessoal. Só isso, toma cuidado aí, as mulheres que estão assistindo estão
talvez grávidas, ou se a barriguinha for mesmo sobrepeso, então vai. Pode comer canela. Pode comer uma canela aí, lembra da quantidade correta. Doutora Júlia, para o pessoal que quer emagrecer, o pessoal que busca essas informações, que está assistindo aqui a nossa entrevista, você tem um recado para dar para eles sobre o processo? Você que trabalha com isso há um bom tempo, a gente sabe que é um processo que a pessoa tem que ter uma tolerância, pode ser que uma hora ou outra fluxe um tempo, existe um efeito platô muitas vezes, tem que ter um controle nisso. O que você daria de incentivo ou dica para as pessoas que querem realmente mudar a vida, mas já passaram por algumas dificuldades ou talvez ainda nem começaram por já achar difícil demais, né? Então, pois é, como você falou, a gente tem que olhar diversas áreas, não adianta também querer imediatismo. E eu acredito que assim, se você escolher profissionais que estão ao seu lado nessa empreitada, tenta não ouvir também outras coisas ao mesmo tempo. Muita gente vem no consultório, escuta uma matéria, aí lê uma outra coisa, e aí escuta o nutricionista de um colega, aí quer usar um outro suplemento. Isso não vai funcionar. Se você se deu bem, né, com a equipe, se identificou, porque isso também é importante. Sim. Tem gente que às vezes não bate o santo com o profissional e não adianta. Então, se você se identificou com a equipe que você escolheu para fazer isso, de preferência uma equipe, eu falo porque um nutricionista, um personal, um professor de educação física para te auxiliar, se for o caso, psicólogo, ou então um médico endócrino, quem você elegeu para te assistir, direcionar, que fique com o mesmo profissional até você dar essa chance, né, para o seu corpo, para testar um estímulo, não funcionou, o profissional vai ter um plano B, um plano C e perseverança e assim, não mentir para você próprio. Porque você ir na consulta e falar que faz uma coisa e faz outra, aí você vai adiar mais o processo. Porque até o profissional descobrir que você não está falando a verdade, demora algumas consultas. Já demorou alguns meses talvez aí, né? Exatamente, aí não acerta. Então é melhor falar, as minhas fraquezas são essas, as minhas virtudes, meu ponto fraco, isso aqui eu não vou mudar porque eu não quero, isso aqui você pode mudar que eu vou seguir. E aí, assim, eu acho que fica mais fácil e claro. O processo. Sinceridade no processo, confiança no profissional, esperar ter algum resultado, na verdade. Exatamente. E se não teve aquele esperado, com o mesmo profissional, talvez tentar uma outra estratégia, né? Isso é importante, porque tentar da mesma forma, já que deu errado, tentar diferente, né? Mas saber que é um processo onde você tem que testar, operar, testar de novo até o negócio acontecer, né? Exato. Pessoal, essa era a entrevista de hoje. Eu agradeço muito, doutora Júlia, muito obrigado. Obrigada a você. Pessoal, eu vou deixar os contatos da doutora Júlia aqui. Vocês podem comentar se tiver dificuldade, assim, alguma dúvida em relação. Eu pergunto para ela no caso, mas vou deixar o Instagram, o Facebook dela. Eu não sei se eu posso deixar a Care Club aqui, posso deixar, então eu coloco a Care Club também para vocês conhecerem, que é muito legal, o ambiente é incrível, pessoal, sério, eu me senti tipo em outro país, praticamente, sério mesmo. É referência. É referência, né? Incrível mesmo. Agora para as próximas entrevistas e nos vemos em breve, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Acabou.